Deus. Boa noite, paz do Senhor a todos. Que bom saber que vocês estão aí. Nós não estamos sós nesse propósito hoje, toda quinta-feira, de cura emocional, né? Hoje eu quero saudar, antes da gente orar, quero saudar o pessoal que está com a gente nessa noite. Ana Nascimento, Deus abençoe. Karina, Deus abençoe. Dalila, um beijão aí para todo o pessoal do Radical. Sônia Pina, querida, toda a família também. Márcia, Lu, Vanessa Cipreste. Deus abençoe Lourdes Gonçalves. Ernestina. Deus abençoe Pastor Géder. Quem mais está com a gente nessa noite? Paulo Roberto, Deus abençoe. Muito bem. Você que for entrando aí, você dá um sinal pra gente que eu não quero deixar de saudar você que está conosco nessa noite. Bom, temos vivido tempos difíceis. A nossa irmã Vânia perdeu o irmão. A situação do avô da Daniele, minha esposa, piorou um pouco. Hoje estivemos no hospital com aquela sensação de que estávamos praticamente a nos despedirmos dele, mas Deus é soberano, né? Sabe de todas as coisas. Acredito que vocês também por perto tenham pessoas que ou estejam internadas, ou estejam em quarentena, ou até mesmo vivendo o luto da perda de alguém próximo. Hoje em dia a gente abre, infelizmente, a rede social e se tornou um obituário, todo mundo se despedindo de alguém. Hoje também perdemos um pastor metodista, pastor Elias Barbosa, pai de um amigo meu que estudou comigo. É tenso, mas a gente nunca pode deixar de associar tudo que está acontecendo à nossa necessidade de oração e nunca podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo. A gente não pode fingir que não está acontecendo o que está acontecendo e não pode deixar que tudo isso aconteça dentro da gente sem que a nossa vida seja regado por oração. Precisamos regar a nossa vida com oração, chamando, clamando pelo nome do Senhor. Muito bem, eu queria convidar você nesse momento a fechar teus olhos para a gente orar. Pai, apresentamos diante do Senhor o luto de alguns, a dor de outros que estão internados ou em quarentena. Pai, quantas situações difíceis temos vivido, mas cremos em Ti mais do que nunca, Pai, precisamos de Ti, clamamos pelo Teu nome para que o Senhor venha em nosso favor, socorre-nos, Senhor. Estende Tuas mãos poderosas em nosso favor. Ó Pai, que haja alegria da salvação em nós, que é uma alegria que não depende de condições. Dá-nos paz, aquela paz que excede todo entendimento. Pai, não nos deixe sós, mas que possamos sentir a Tua presença conosco, nos ajudando. E que nessa noite, Senhor, possamos experimentar que o propósito da cura emocional se cumpra em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, que ouçamos, acolhamos em nossos corações e que possamos viver experiências poderosíssimas através do entendimento da Tua palavra. Que isso promova cura no nosso interior. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, muito bem, eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor num texto que nós já usamos numa quinta-feira dessas e a gente precisa voltar a refletir sobre esse texto e eu quero te convidar a abrir Gênesis capítulo 1, verso 26, a parte A, e nós vamos falar hoje sobre rejeição. Eu queria dar um título para essa reflexão breve, que é Curados da Rejeição. Curados da Rejeição. Curando a rejeição.
Eu quero ler com você essa porção bíblica e depois vamos refletir sobre rejeição. Obrigado, Karina, já colocou aí o texto para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deixa eu dizer algo para você. Qual é a importância de nós falarmos sobre rejeição? A rejeição é como um câncer que mata o nosso interior, destrói por dentro. O que nós precisamos saber é o quão importante é falarmos sobre esse assunto, mas com toda certeza o propósito é que a gente saiba que a cura, há tratamento em Jesus nós temos nova vida. Não podemos ignorar o fato de que é necessário para nós falarmos sobre o assunto. Então, eu peço a você que, se doer em você falar sobre esse assunto, você não fique triste com isso, você não se abata, mas creia que é o médico Jesus tocando em você para te curar. Então não adianta a gente fingir que esse não é um assunto que me interesse, não, interessa a todos nós pelo perigo, não é, das suas consequências sobre a nossa vida e ao mesmo tempo porque em Jesus a gente tem a chance de ser tratado. Então, se eu sou diagnosticado com uma doença e há tratamento para essa doença, obviamente que eu preciso me disponibilizar para ser tratado, não é? Não estamos falando de uma doença incurável, estamos falando de algo que a gente pode resolver. Então, vamos lá, vamos a isso. Bom, eu queria tentar definir rejeição aqui de uma maneira que a gente entenda e essa definição possa nos ajudar a refletir. Todo o movimento aqui é da palavra na direção do teu coração e nunca pensando em outras pessoas, mas pensando na gente, no sentido de que a gente precisa refletir sobre aquilo que é rejeição para nós. O que é sintoma de rejeição na minha vida? Porque é disso que o Senhor quer tratar hoje através do seu Espírito Santo. Rejeição é sentir-se não desejado, se sentir descartado, anulado. E aí o efeito disso é que, por causa dessa sensação de descarte, de anulação, a gente não se valoriza. Eu me lembro, quando eu era adolescente, se um jogo de futebol tivesse alguma ilegalidade, aquele resultado ele era anulado. Então é algo que corrói interiormente saber que aquilo que eu fiz não teve valor, foi anulado. Então a rejeição, ela faz com que a gente se sinta anulado. Com isso, a gente não consegue atribuir valor àquilo que a gente faz. Você não precisa se sentir exposta nessa noite. É para pensar e sentir. Você se sente assim em alguma área da sua vida? Você se sente descartado? Você se sente anulado? Você tem dificuldade de se valorizar? É importante que a gente pontue isso, não é? Quando nós falávamos na terça-feira sobre a vontade, nós dissemos que o inimigo das nossas almas, ele quer estabelecer bases. Se ele não conseguir dominar, se ele não conseguir encontrar toda a nossa vida vulnerável, ele vai aonde ele encontra uma brecha, onde ele encontra um espaço, ali ele quer estabelecer uma base que nos torna prisioneiros dele. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não seremos prisioneiros do inimigo das nossas almas, não. Não seremos prisioneiros. Mas para isso, obviamente, é preciso que a gente identifique quais são os pontos em que nós possamos estar vulneráveis no que diz respeito
a rejeição. Então, não seja apressado em dizer assim, não, eu não me sinto rejeitado, eu não me sinto rejeitada. Se você tem dificuldade de valorizar aquilo que você faz, se você se sente descartado por alguém ou em alguma situação, ou num passado mais distante ou menos distante, você se sentiu assim, não desejado, olha aí, existem raízes de rejeição que precisam ser arrancadas do teu coração. Então, feito isso, não é, esse exame que vai nos dar um diagnóstico, a gente precisa pensar uma outra questão. A rejeição não é apenas quando acontecem dores, passamos por dores e situações extremas na vida. Eu posso dizer com toda certeza que nenhum de nós, ninguém escapa de algum nível de rejeição em algum momento da vida que seja. Então, a mensagem dessa noite é para todos. Todos nós precisamos enxergar em nós se há algum ponto a ser trabalhado no que diz respeito à rejeição. E a gente não pode ter medo disso. A quinta-feira, assim como a terça-feira, são cultos que envolvem, né? São encontros que envolvem coragem, ousadia, de enxergar prisões e desejar libertação, assim como enxergar enfermidades emocionais e espirituais que devam ser curadas, tratadas pelo Senhor Jesus. Você quer? Esse é o ponto de partida. Bom, nenhum de nós escapa completamente de ter sofrido algum tipo de rejeição. E o processo de cura tem a ver com restaurarmos a imagem de Deus em nós. Esse é o propósito da cura interior no que diz respeito a essa questão da rejeição. Eu preciso restaurar a imagem de Deus em mim, porque, conforme lemos, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, não é propósito do Senhor que você se sinta desvalorizado. Podem até não atribuir valor ao que você faz. Porém, eu não vou me sentir desvalorizado porque, se sou feito à imagem e semelhança do meu Deus, há valor naquilo que eu faço. Eu não vou depender da atribuição, do reconhecimento de quem quer que seja, porque estarei nas mãos do Senhor, estarei seguindo a visão de Deus a meu respeito e não qualquer outra visão que negue a visão de Deus. Bom, qual é o grande problema do rejeitado? O rejeitado, ele faz uma interpretação da vida, ele filtra as situações com um filtro que a gente chama de feridas. Tudo passa pelas feridas. E quando você fala algo para mim, e eu que me sinto rejeitado, filtro, esse meu filtro faz com que eu tenha uma resposta distorcida, porque a situação não foi analisada como uma situação em si, mas ela foi analisada como alguma coisa que, passando pelas feridas, se tornou pior. Às vezes você faz uma brincadeira com uma pessoa e ela se ofende profundamente. E por que se ofende profundamente? Porque passa por feridas, e quando passa por feridas, o que passa pela ferida dói. Então a reação não é boa. E aí um bom filtro para a gente identificar como é que nós estamos em relação a esse assunto é a maneira como nós reagimos às situações da vida. Se a gente está nessa condição de rejeição, de nos sentirmos rejeitados, o filtro serão as feridas. Ninguém que lê a vida, que enxerga as situações da vida através das suas feridas, vai enxergar bem. É como alguém que usa óculos. Eu uso óculos, mas é uma coisa assim que eu não preciso para praticamente nada, e é uma coisa muito... O próprio médico falou que eu nem preciso, né? Mas desde criança
eu acho que até regrediu, né, o meu problema, mas veja bem, quando você que precisa usar óculos, você não usa o óculos, você enxerga as coisas sem nitidez, porque não há uma correção. Então, a restauração da imagem de Deus na minha vida faz com que eu corrija as distorções feitas pelas feridas, pelas rejeições sofridas, e aí eu consigo enxergar as coisas com um outro olhar. Isso é tão poderoso. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso para você, mas eu queria que você soubesse, é um desejo do fundo do meu coração, que você soubesse o quanto é importante que a leitura da vida não seja via feridas. Talvez as coisas se tornem piores. Aquilo que tem um peso se torne ainda mais pesado porque estou lidando com os meus problemas a partir das minhas feridas e não da imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso de uma restauração. Porque se eu não restauro, não vou enxergar bem. A pessoa vai falar A, eu vou entender B. Não é? Isso acontece muito nos casamentos. A projeção das rejeições sofridas em outros tempos acaba acontecendo no momento em que a gente já está casado, e isso vai criando uma série de conflitos desnecessários, porque poderiam ser evitados caso a nossa imagem fosse restaurada segundo a imagem para a qual fomos criados. Então, dificuldade de comunicação, dificuldade de relacionamento, dificuldade de interpretação das coisas, dificuldade de lidar com as situações, vão mostrar um coração e mente feridos, rejeitados, que não foram restaurados segundo a visão de Deus. Não é? E uma coisa que é muito importante é que se eu deixo isso solto, se eu não sou trabalhado pelo Espírito Santo para essa restauração, eu me torno incapaz de ser amado e me torno incapaz de amar. Você já deve ter percebido que existem pessoas que não sabem ser amadas. Existem pessoas que não conseguem reagir bem a carinho. Existem pessoas que não conseguem lidar bem com o fato de alguém amá-las e prestigiá-las, então elas lidam mal com isso, não é? Assim como tem pessoas que têm dificuldade de demonstrar amor. Existem pessoas que não querem amar porque elas têm medo de amar. E aí, nesse medo de amar, elas não conseguem perceber, discernir, identificar que, na verdade, o que se passa é ali uma ferida não resolvida, uma rejeição que não fora tratada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não aconselho você a passar a vida sem amar e sem receber amor. Não precisa ser assim. Esse estar escaldado não é qualidade, não é qualidade. Ah, não, eu sou uma pessoa muito experiente, eu não amo e não me permito ser amado porque não quero ter problemas como já tive no passado. Isso não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é à medida que somos restaurados, à imagem e semelhança de Deus nos sentimos, melhor amamos as pessoas e melhor também somos amados por elas. Eu sempre digo que palavras como amor são, sem dúvida, palavras, conceitos que podem alcançar uma progressão em nós. Nós podemos aumentar em amor. Se amamos, podemos amar mais. Se somos amados, podemos ser mais amados. E o que vai tornar o nosso amor mais profundo, amadurecido e intenso, é justamente esse tratamento. Eu quero esse tratamento. Porque eu quero amar melhor. Eu quero saber ser amado também. Eu não quero que hajam essas intercorrências no relacionamento com pessoas, com filhos, com cônjuges, com pais, parentes, amigos, pessoas do trabalho, pessoas com quem preciso conviver. Situações em que eu preciso tratar de problemas, coisas difíceis,
Não é? Quanto melhor formos tratados nessa área, melhor será a nossa vida. Será que isso te atrai para a palavra de Deus, para buscar o Senhor, para compreender melhor, não é? Segundo a ação do Espírito Santo na nossa vida? Bom, deixa eu falar algo para você. A gente usa muito um conceito, não é, cristão, que a gente dá o nome de comunhão. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, não é verdade? Agora eu vou dizer uma coisa óbvia que nem sempre a gente se detém, não é? Para que eu tenha comunhão, eu preciso ter coisas em comum. Aí que está o segredo do tratamento. Eu vou me aplicando ao longo da vida, de maneira que cada vez mais eu tenha coisas em comum com o meu Senhor. Eu preciso estabelecer uma ligação com os irmãos que me torne cada vez mais comum a Ele. Se eu tenho o mesmo Deus que o meu irmão, é importante que eu tenha coisas em comum. Então, para que eu tenha comunhão com Deus, precisarei ter comunhão com os meus irmãos. Para ter comunhão com os meus irmãos, precisarei ter coisas em comum. E aí a gente vai trabalhando isso. Vai trabalhando isso. Por isso que a gente saúda o irmão com a paz do Senhor. E aí o irmão responde, né? A paz do Senhor. É uma prática do povo de Deus, não é? E aí a gente pratica o amor, a gente recebe o amor. A gente dá e a gente recebe, e quanto mais a gente estabelece coisas em comum, mais comunhão nós temos. Quanto mais comunhão temos com o Senhor, mais restaurada será a nossa imagem. Quanto maior for a restauração da nossa imagem, menos rejeitados nos sentiremos. Ah, eu quero entrar nessa, você quer? Eu quero entrar nessa porque se sentir rejeitado é muito ruim, se sentir amado é muito bom. Se sentir rejeitado faz com que eu sinta um vazio que nada, humanamente falando, pode cobrir. Porém, quando sou restaurado na minha comunhão com Deus, quando há essa restauração da minha alma, pouco a pouco, dia após dia, o que é que vai acontecendo? Eu vou sendo curado, você vai sendo curado, curada pelo Senhor. Então é um desafio. Quando a gente lê que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, há um desafio proposto, que é conseguir viver essa realidade. A rejeição é como uma espécie de distorção, em que eu não leio, não vejo com nitidez. Então eu preciso de colírio, eu preciso de tratamento para que a minha visão ela seja uma visão que contemple a visão de Deus. A visão de Deus é: você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dele, do nosso Deus. É importante que a gente perceba algo. A nossa maior necessidade na vida é de amor. O grande problema é como nós desejamos suprir essa necessidade. Sentir a necessidade de ser amado é algo autêntico, não há problema nenhum nisso. O amor é imprescindível para a existência humana. O grande problema é quando não há uma ação responsável, uma resposta responsável a essa necessidade. Daí vem os vícios, as compulsões, as práticas libertinas, coisas que a gente faz aqui e ali a gente está arrependido e diz: por que fiz isso, não valeu a pena. Os riscos que corremos, os tropeços que damos, os desencontros, os retrocessos, os desvios, os exageros, os desequilíbrios, as perdas, os prejuízos, as sabotagens. Então, eu preciso ter acesso à fonte
verdadeira, única de amor, para que eu possa ser suprido desse amor de maneira que eu não queira nada. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Quando elas buscam a Deus, elas já estão cheias de si mesmas, já estão cheias do mundo nos seus corações, e aí não há espaço para o encontro, não. A gente precisa ir vazio para Deus, vazio da gente, crendo que quem vai nos encher é Ele. Eu sempre dou um exemplo, não é? Se você comeu besteira, se você comeu aquilo que não é bom, que não é saudável, quando alguém te apresenta algo saudável, você diz assim, não estou com fome, eu já comi muito. Agora, quando você está com muita fome, a única coisa que você tem à sua vista, à sua disposição, é algo saudável, aquilo até muda o sabor, não é? Minha mãe costumava dizer, quando a gente era criança, né? Se não gostou da comida é porque não está com fome. Se estivesse com fome, comeria comida. E a gente precisa estar na presença de Deus com fome dessa presença, com sede de ser saciado pelas águas do Altíssimo. E elas estão à nossa disposição. Deixa eu falar algo com você. Respeito, compreensão, a necessidade de segurança e de aceitação são imprescindíveis na nossa vida. Então, se você não se sente aceito, se você não se sente respeitado, se você se sente inseguro num relacionamento, se você se sente inseguro em relação a alguém, não é? Se você não acha que é compreendido, olha, isso é perigoso, porque isso gera um vazio letal. A gente vê a vida comprometida, nós corremos riscos quando não somos saciados no respeito, na aceitação, na compreensão e na segurança. A boa notícia é que o amor cobre tudo isso. Quando eu me sinto amado, eu me sinto seguro. Aquele que me ama, quando eu me sinto amado por quem diz que me ama, eu me sinto aceito, eu me sinto compreendido e, obviamente, muito respeitado. Não é? Então, todo o nosso problema é uma questão de amor. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. O amor gera tudo o que nós precisamos. E aí, amados por Deus, nos sentimos confiantes. Se a vida se resume em amar e ser amado, né, porque isso é imprescindível para existirmos, não é? Para termos vida de verdade, nós não temos um problema então. Porque Deus é amor. Deus tem amor de sobra. Tudo que eu estou falando aqui está sendo muito rápido, a mensagem já terminou. É essa a mensagem. O que a gente não pode confundir, e eu já tenho falado isso também algumas vezes, é que tem coisas que a gente entende, mas não vive. Não é muito complicado entender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo ele sempre traz uma revelação compreensível, esclarecedora para a nossa vida. O problema é a gente ter a coragem de viver, de se entregar a isso. Seria muito bom que nessa noite a gente fizesse as pazes com a gente mesmo, se reconciliando com aquilo que Deus tem para nós. Existem muitas pessoas reclamando do respeito que não recebem, da compreensão não alcançada, da aceitação que não chega, da insegurança que sentem, mas talvez esse não seja o melhor caminho. Talvez estejamos à procura do respeito, da aceitação, estejamos procurando segurança para a nossa vida nos lugares errados, nos canais obstruídos que não vão fazer chegar aquilo que precisamos. Antes que você seja asfixiado pela rejeição, antes que você se sinta completamente sufocado pelas feridas da vida, você precisa resolver, você precisa tratar a questão do amor de Deus.
em você. Se há uma identidade, se há uma comunhão, se existem coisas em comum entre você e Deus, esse relacionamento será capaz de gerar o amor, será a fonte para um amor que vai te suprir e não vai deixar você carente a ponto de ficar na mão e refém de ninguém. É muito triste dizer isso, mas existem pessoas prisioneiras de suas carências, e aí a prisão, ela coloca algumas algemas, não é? Tristezas profundas, depressões, vícios, compulsões, exageros, desequilíbrios, e tem muita gente presa a tudo isso por quê? Pela ausência do relacionamento com Deus. Não tem jeito, não temos como fugir. Todos nós, em algum nível da nossa vida, fomos rejeitados. Já há instalada em nós uma coleção de feridas, maiores ou menores, que têm o poder de nos incapacitar para amar e recebermos amor. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Precisamos tomar uma atitude, porque não podemos deixar que esse câncer chamado rejeição destrua a nossa vida. Eu conto com você para a gente orar agora. A tua necessidade, ela existe tanto quanto a minha necessidade. Todos nós precisamos, e eu convido você a termos isso em comum agora, colocarmos diante do Senhor a necessidade que sejamos curados dessas feridas, da rejeição. Eu não me sinto aceito, eu não me sinto respeitado, reconhecido, amado, eu me sinto completamente desvalorizado, eu não consigo atribuir valor àquilo que eu faço. Eu não consigo nem mesmo respeitar a minha vida porque tenho feito coisas que me sabotam e prejudicam. Não tem problema. Eis aqui quem é maior do que tudo isso, o nosso Deus que é amor. Pai, nós colocamos o nosso coração, a porta dele aberta, escancarada, porque nós desejamos, Pai, de todo o nosso coração que o Teu Espírito Santo tenha livre curso em nós para tratar de todas as feridas essas feitas pelas rejeições sofridas. Ó Senhor, no lugar das marcas que o mundo fez, que o Senhor possa deixar marcas do Teu amor, capazes de cicatrizar e nos levar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Cura-nos, Senhor, não nos deixe rejeitados, incapazes de sermos amados e de amarmos as pessoas. Que o nosso filtro não sejam as feridas, mas que o nosso filtro seja o amor de Jesus na cruz, porque no projeto de redenção há tudo o que precisamos e contempla também a restauração de nossa alma para que lembremos que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo, trata as feridas, age sobre nós poderosamente, não deixando que fique nenhuma raiz de rejeição, mas dela sejamos libertos e curados para a honra e glória do Teu santo nome. Fortaleça, Senhor, a nossa comunhão contigo e com nossos irmãos, e que dia após dia sejamos melhorados, resolvidos, tratados, curados, para a alegria e para a celebração do Teu nome, Pai. Nós assim oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que bom termos chegado até aqui, sabendo que o Senhor faz a obra que não sabemos como fazer. Se essa mensagem tocou teu coração, te fez bem, eu peço a você que nos ajude, compartilha, comenta, faça alguma coisa que possa nos ajudar a impulsionar essa publicação para que chegue a mais pessoas. Eu vou acrescentar agora aqui nessa
transmissão, vou editá-la e vou acrescentar o esboço de tudo que eu falei, para que você tenha acesso, talvez ajude você aí a solidificar, dar consistência a tudo que você ouviu. Lembrando que depois vai tudo lá para o YouTube, você tem acesso lá, tem uma playlist só de curados pela palavra. Todas as mensagens que trouxemos com esse propósito desde que começamos. Tá bom? Deus abençoe a todos, amo muito vocês.